Olá pessoal, parte 2 da nossa aula. Vamos trabalhar agora melhor esses fatores, tá? Tanto de risco quanto de proteção. Fator de risco, coloquei aqui os que são mais importantes de uma maneira resumidinha para a gente trabalhar. Primeiro, imaturidade, próprio da adolescência, não tem como escapar disso, e ele está num processo de desenvolvimento e a gente tem que saber o que é próprio da idade. Para isso, eu sugiro que vocês revisitem esse instrumento que foi trabalhado provavelmente no curso básico de vocês, que é a questão que tem as fases do desenvolvimento separadas por ramo. É um livrinho maravilhoso. Tenham isso na biblioteca de vocês, tá? Que se você não pode ter na biblioteca pessoal, tenha pelo menos dentro do grupo escoteiro que você faz parte. Emoções momentâneas, isso todo mundo vivencia, toda situação de estresse, toda situação de risco, que é o que a gente está trabalhando, a vida em si, tem vários fatores, vários elementos que vão acionar a nossa ansiedade, nosso medo, nossa insegurança, raiva e tristeza. Agora imaginem isso num processo onde você está definindo a sua identidade, a sua personalidade. Então esse fator, além de estar mais intensificado, são fatores com os quais eu ainda não consigo lidar bem, onde eu não tenho habilidade ainda para encontrar formas de me fortalecer. E é aí que a gente vai trabalhar, tá? Então são fatores de vulnerabilidade emocional e aí aumentam as situações, possíveis comportamentos de risco que eu posso adotar em situações de risco. Cultura familiar, óbvio, a família ela vai me trazer os principais valores, as principais crenças e a forma como a família percebe os assuntos vai me ensinar como perceber esses assuntos. Então, como que é o uso de álcool nessa família, como é o uso de drogas nessa família, como é a questão da sexualidade nesta família, quais são as posturas, os papéis que as meninas ocupam relacionados à sexualidade. Então, isso são fatores que vão interferir no comportamento que o sujeito vai escolher. A ausência de figura adulta protetiva, claro que é um fator de risco para tudo nessa vida. A ausência de grupo social protetivo, ele está atrás de um grupo. Ele está atrás de pertencer a um grupo social para construir a identidade dele. Se ele não consegue um grupo protetivo, ele vai ter um grupo de risco. Dificuldade de administrar as frustrações, isso daqui é um processo de evolução da humanidade, tá? A gente tem muita dificuldade de administrar as nossas frustrações. O ideal é que à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente aprimore essas habilidades, mas nas últimas eleições a gente percebeu como ainda tem gente adulta com dificuldade em suportar essa frustração. Então, se o outro não pensa igual a mim, ele tem que ser excluído do meu grupo, ou eu peço para sair do grupo da família. Isso é administrar frustrações. Desinformação, fake news agora é a onda do momento, como elas são capazes de nos iludir com informações falsas. Fatores de proteção, o oposto do que é fator de risco. E aí o grupo escoteiro tem uma função muito importante, porque ele vai trabalhar essas questões, autonomia, pensamento independente, autopercepção positiva, que é autoestima, capacidade de enfrentamento, vínculo institucional e de grupo, né? Então tem o grupo escoteiro e tem os amigos da patrulha, cultura sociofamiliar, e aí o sócio a gente está aqui dentro, que vão ajudar a gente a desenvolver crenças que me ajudem a enfrentar. O que são as crenças? São pensamentos mais enraizados, são os pais dos pensamentos superficiais. Então, quando eu acredito verdadeiramente que eu sou amado, valorizado e amparado, o meu discurso, a minha ação, meus comportamentos vão ser no sentido de me fortalecer para enfrentar as situações. Tá? E aí a gente intervém nesse ponto. Eu vou mostrar mais adiante como fazer isso. Informações honestas, baseadas em evidências, óbvio, perspectiva de futuro, ter com que se planejar. O grupo, quando está no ramo pioneiro, isso daqui é muito forte, muito presente. Bom vínculo familiar, isso é para a existência humana. Bom desempenho escolar, isso daqui vai refletir diretamente na minha autopercepção, na minha autoestima, tá? Então,
esses fatores de proteção vão bombar dentro do grupo escoteiro, porque o escoteiro foi pensado para isso, né? Baden-Powell, quando pensou o escotismo, ele pensou em um grupo de jovens feito por jovens para jovens. Para quê? Para desenvolver essas habilidades aqui. Então ele já foi muito safo quando pensou nisso daí. Trouxe para vocês alguns sintomas, bem na prática, o que é necessário chamar a atenção de vocês. Viu isso aqui? Já fica com a anteninha ligada, tá? Isolamento social ou medo de ficar sozinho. A timidez em si já é um fator que a gente precisa estar atento. Agora, o jovem não era tímido e passou a ser, isso daqui tá gritando, tá? Agressividade consigo e com os outros, não só física, mas verbal também. O discurso, o bullying, ele acontece muito no universo verbal. Então, a agressividade ela não é um fator ruim, mas quando ela é mal administrada, ela passa a causar danos. Então, causou danos a ele e ao outro, já é um fator que precisa estar chamando a atenção de vocês. Perda do interesse na atividade é um outro sintoma. Gostava de estar no grupo escoteiro, se envolvia nas atividades e de repente parou. Envolver-se frequentemente em conflitos, está sempre no meio da confusão, dificuldade de seguir regras. Isso é um contínuo, não é algo que aconteceu eventualmente. Sempre tem dificuldade de seguir regras, sempre está envolvido em alguma confusão, em algum conflito, tá? Comportamento sexualizado além do adequado para a idade, sexualidade precoce. Isso aqui é sirene com luz vermelha, fazendo barulho e piscando, tá? Chamando muita atenção para isso, porque isso é um indicativo importante de um possível abuso aqui. Verbalizações que apontem para sentimento de desamor, desvalor e desamparo. E aí é que você vai intervir de maneira muito importante. Como? Quando vier esses pensamentos, comigo nunca dá certo, eu não vou conseguir, ninguém vai me escolher para o jogo, você vai lá e começa a trabalhar a questão de, não, pera lá, não é assim. Põe um outro pensamento que seja substituto e que vá gerar amor, valor e amparo. Então, comigo nunca dá certo. Eu disse, mas vai que dessa vez dá, vamos tentar. Não deixa de tentar por causa disso não, pelo menos tu vai aprender. Tu já está colocando um outro pensamento que está fortalecendo esse sujeito para enfrentar a situação. Comportamento diferenciado próximo de determinadas pessoas. Mudou de comportamento perto de alguém, independente de ser adulto ou de ser criança, isso daqui tem que chamar a sua atenção. Papel do escotismo, então, óbvio, vem como instrumento para fortalecer esses fatores de proteção. Então, fortalece a autoestima, desenvolve a autonomia e independência, gera a sensação de pertencimento, aprimora a capacidade de socialização, habilidade maravilhosa, porque a gente vive em sociedade, a gente se frustra em sociedade, a gente aprende a tolerar o outro na prática, ser um grupo protetivo que incentive hábitos saudáveis e escolhas conscientes, fortalecer a capacidade de suportar estresse, oferecendo crenças estruturantes, por isso eles são submetidos às situações de estresse, ser uma fonte de proteção e segurança para buscar apoio em situação de risco. Então, no grupo, quando está tudo dando errado, ele vai para o grupo escoteiro e ele se sente realizado naquele ambiente ali. Então, isso é um fator de proteção. Papel do escotismo, do escotista. E vocês viram que eu até destaquei, né? Isso daí agora é a sua atenção, a sua condução individual. 1. Observe fatores de risco individual e coletivo. Coloquei para vocês quais são os fatores de risco, coloquei para vocês quais são os sintomas possíveis que podem aparecer. Existem outros sintomas, eu só elenquei os principais, que eu percebo que são mais evidentes na hora das atividades. Então, percebeu isso daí de forma individual ou coletiva? Você precisa estar atento para intervir. Ser uma figura de apoio, né, e de proteção, isso acontece de maneira muito inconsciente. Você, sem perceber, passa a mensagem subliminar para o jovem. E o jovem que está muito mais próximo dessa realidade, dessa leitura sensorial, vai sacar muito mais rápido. Então, ele vai te ver como figura protetiva ou não. Intervir auxiliando a capacidade do jovem de tolerar frustração e administrar conflitos. Foi o que eu falei naquele momento. Viu que ele está
ali numa situação em que ele está se autodepreciando, que ele está se enfraquecendo para poder conseguir enfrentar a situação, ou não está conseguindo administrar conflito, você vai intervir. Em acampamento, isso daqui bomba, meus amores. É uma delícia de observar. Para mim, que sou psicóloga, adoro. Ser fonte de informação e orientação. Se informe, então. Não sabe? Diz para o jovem, peraí, eu acho que eu não sei direito sobre isso. Vamos estudar, depois a gente conversa sobre o assunto. Se a gente não conseguir sozinho, a gente pede ajuda. Encaminhar possíveis demandas aos familiares responsáveis quando necessário. Você não tem a função de assumir o papel do cuidador principal, do responsável principal desse jovem. A não ser que ele seja seu filho, óbvio. Mas aí ele vai estar acionando o pai, a mãe. Ele não vai estar acionando o chefe escoteiro. Quando você é acionado como chefe escoteiro, então você vai saindo da tua competência, da responsabilidade do grupo escoteiro, você vai acionar a família para isso daí. Essa aula acaba aqui e a gente se encontra na próxima parte, na terceira parte, a parte final do curso. Tchau, tchau.